Com o passar do tempo, é que eu fui começando a entender a palavra de Deus. Um dia eu cheguei no pastor e falei para o pastor, pastor, eu queria tanto entender a palavra de Deus, mas eu não entendo, o que eu faço? Ele dizia para mim assim, olha filho, você quer entender realmente a palavra de Deus? Eu falava assim, quero, pastor. Ele falou assim, então lê a Bíblia de voz alta. Ele falou assim, porque a fé e o conhecimento, ela vem pelo ouvir. E falou assim, e o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então quando você lê de voz alta, você está ouvindo, Deus estará te instruindo. É por isso que hoje, irmãos, a minha esposa fala assim, às vezes eu queria ser igual a você até lê um versículo, né, e daquele versículo, só que nem sempre foi assim. Eu pegava, lia, mas eu lia a Bíblia como um jornal. Hoje eu entendo, assim, de repente, olhando no versículo, basicamente, assim, teoricamente, não tem nada ali, mas eu consigo encontrar. Não é que eu consigo, é que Deus coloca dentro de mim o que realmente Ele está querendo colocar ali dentro. Existe um versículo, eu consigo pregar 1 hora, até mais, sobre um versículo, mas por quê? Deus dá conhecimento. E aqui está dizendo assim o tema: há tempo para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Não, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo aqui é muito interessante, porque hoje nós encontramos muita gente procurando, tentando fazer coisas que não é o tempo. Quando você tenta fazer coisa fora do tempo, não vai dar muito certo. Por exemplo, em casa, você quando vai cozinhar um feijão, você coloca na panela de pressão aquele feijão e tem um tempo para ele cozinhar. Se você abrir a panela antes do tempo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir comer aquele feijão porque você tirou fora do tempo. E quando a gente traz isso para dentro do meio cristão, falando no mundo espiritual, quando eu quero fazer as coisas, né, embora você tenha recebido mensagem profética, que o mal do crente é esse, o mal do crente, ele não pode receber uma profecia, Deus não pode falar com ele, porque ele já quer antecipar o processo. E quando nós tentamos antecipar o processo, nós sofremos e depois colocamos a culpa em Deus. Não, Deus falou, entendeu? E eu fiz e acabou dando errado. Olha, irmão, quando Deus fala que Ele vai fazer, você tem que esperar o tempo dele. Verdade. Você não pode pegar e querer fazer as coisas, não, porque foi Deus que falou. Olha, eu tenho visto muitas pessoas ao longo desse tempo que estou servindo a Deus, chegar em mim e falar assim: pastor, eu hoje não tenho mais vontade de servir a Deus. O outro servindo a Deus fala assim: eu estou aqui, e só pela misericórdia de Deus, mas eu não creio mais na palavra de Deus, eu não creio mais na profecia. Mas qual é a razão? Tanto um como o outro, tanto que parou, como que está dentro aí daquele jeito, incrédulo. Mas por que está desse jeito? Não, entendeu? Eu tenho visto Deus falar, entregar mensagem, falar para mim, entendeu? E aí não se cumprir. Outra, Deus falar e eu pegar e fazer e depois eu me arrebentar inteiro. Aí a gente vai entender algumas coisas. Por exemplo, Deus fala assim: olha, eu vou abençoar você, meu filho, eu vou te abençoar, eu vou dar para você, digamos, uma conjectura, eu vou te dar uma casa. Não fala isso não, que no outro dia ele já está lá na Caixa Econômica, entendeu? Aí chega lá, já está mexendo com esse papel, fazendo uma dívida maior do que ele pode pagar. E presta atenção, aí a gente pensa assim: e isso, a prestação, você vai conseguir pagar? Não, Deus falou que ia me dar, mas Deus não falou que ia ser desse meio. E quando Deus fala que vai dar, Deus dá. Se Deus não dá dado assim, Deus dá a condição para você pagar, mas tem que ser no tempo dele. Você não pode chegar e adquirir uma dívida, aí pega aquele carnezão de 200 e não sei quantas parcelas, aí na primeira parcela já encontra dificuldades para poder pagar.
Na segunda, ele também não consegue pagar. Aí na terceira, ele já começa a murmurar. Deus falou e agora estou aí nessa situação, entendeu? Já não consigo mais nem ajudar na igreja, não consigo mais nada, entendeu? A minha situação agora, meu nome, meu PSPC e Serasa, e agora? E aí começa, entendeu? Aí Deus, eu creio que se Deus fosse responder para ele, eu falasse assim: escuta aqui, eu falei que ia, não falei que estava te dando, falei que ia te dar, eu falei que ia te abençoar, não falei que já estava. Tudo que você tem que fazer é esperar. Aleluia. O problema é o crente esperar. Então, por isso que hoje eu até entendo que Deus não fala muito com as pessoas: olha, eu vou te abençoar, porque eles antecipam, quer dar uma mãozinha para Deus, aí depois joga a culpa em Deus. Mas tudo tem um tempo. Teve um tempo em que nós só pastoreávamos igrejas grandes, a gente estava na mídia, mas teve um tempo que Deus falou assim: olha, agora vocês vão para uma igreja pequena. Teve tempo que, meu Deus do céu, a gente viajava de avião, hotel 5 estrelas, falava assim: amor, eu estou chegando, e prepara aí as malas porque nós vamos viajar. A gente pegava, viajava, os meus meninos eles eram pequenos, a gente chegava naqueles hotéis, ficava brigando os dois no elevador. Quem botava o dedinho no elevador? Para eles era novidade. Chegava no café da manhã, a gente descia do quarto, gente, aquela mesa maravilhosa, frutas, e eles, gente, queria comer de tudo. Eu ficava sorrindo, falando: como é que é bom. Houve esse tempo, era o tempo da gente estar no bom, comendo do bom, do melhor. Mas houve tempo da gente chegar, ficar caçando pão velho, pão duro, para poder fazer torrada para a gente comer, e a alegria era a mesma. Olha, e quando não tinha, vamos tomar um chá, a gente colher os raminhos dos matos, fazer um chá para tomar. Já teve um momento de nem um chá a gente ter para tomar. Mas eu vou falar que é Deus que está me castigando? Não. Tudo tem um tempo, e eu preciso entender esse tempo de Deus. O maior problema dos crentes hoje é querer culpar Deus pelo processo que ele está passando e não entender o que Deus quer fazer com ele. Quando eu antecipo o que Deus ia me dar, o que era para ser bênção agora é maldição, porque eu antecipei. Se vem no tempo certo, vai ser bênção do começo ao fim. Aleluia. Mas se eu querer arrastar antecipando a bênção, essa bênção não vai ser bênção, porque não foi de Deus. Era para ser, mas eu antecipei, não é isso? Então, tudo tem o seu tempo determinado. Aleluia. Capítulo 3. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado, e para tudo há o seu tempo. Quando eu recebi aquela visão em 1985 ou 6, não me recordo direito, que eu falei para os irmãos que eu me vi andando, mas eu não estava caminhando, eu estava meio que flutuando, e tinha aquela pessoa do meu lado que eu não conseguia olhar para ele. Eu vi assim, ele de branco aqui do meu lado. E quando nós chegamos na rua da igreja, antes de chegar na igreja, ele parou e colocou esse bolso aqui assim, estava com a camisa assim, branca igual essa. Ele chegou e colocou assim no meu bolso. Escutei até os barulhos daquelas moedas. Colocou assim. Quando ele colocou, eu enfiei a mão, tirei 5 talentos, eram umas moedonas assim. 3 eram de prata e 2 de ouro. Aleluia! Eu fiquei muito feliz, falei, mas ainda balancei assim, falei, 5 talentos, 3 de prata e 2 de ouro. Aí coloquei no bolso novo, e aí continuamos andando como se flutuando. Chegou na frente da igreja, aquela personagem seguiu e eu fiquei. Quando foi no outro dia, eu fui lá no pastor, falei, pastor, tive uma visão. E aí ele, fala a visão, qual foi? Novo convertido. Aí contei para ele. Quando eu contei para ele, eu falei assim, rapaz, aguarda o tempo de Deus, porque são 5 talentos preciosíssimos. 3 de prata, 2 de ouro, já está falando que é talento. Deus vai te dar alguns dons e pode ser outras coisas, né? Então espera o tempo de Deus, não fica afoito. E quando ele falou para mim que era a bênção de Deus para a minha vida,
automaticamente, as moedas de ouro, eu já falei assim, imagine, né, 18 anos, né? Eu já pensei logo, já comecei a olhar na igreja, entendeu? Qual daquelas meninas seria uma daquelas moedas de ouro? Eu comecei a olhar daqui de lá, entendeu? Já achando que era um casamento, né? E fiquei toda afoito. E um dia eu fui no ciclo de oração, que era de manhã, nas quarta-feiras de manhã, e chegando lá, já toda afoito, e essa irmã Noêmia, que ela vive até hoje, o esposo, pastor da igreja, já dorme no Senhor, mas até hoje ela vive ainda com seus 90 e poucos anos, mais lúcida, né? Cheguei toda afoito falando para ela do que eu tinha visto e que eu ia fazer, e eu vou, entendeu? Só esperar Deus dar essa varoa, ficava procurando as mais bonitas da igreja, porque talento de ouro tem que ser coisa bonita, porque não pode ser coisa feia, né? E aí ela me chamou num canto, com toda a sabedoria, ela bem escurinha, com toda a sabedoria do mundo. Meu Deus, que sabedoria daquela mulher. Esse dia eu estava falando com ela por telefone, falei, Manoel, eu lembro perfeitamente o dia que a senhora me deu um breque, o dia que a senhora freou, né? Ela foi quando? Né? Ela chegou em mim assim, e olha, eu 18 aninhos, novinho, e ela já nos seus ágitos, seus 50 anos, eu acho, na época, né? Chegou e me falou assim, irmão Jacó, desse jeito, com essa voz assim, olha, eu quero dizer para o senhor, me chamando de senhor, o senhor está correndo muito. O senhor correndo do jeito que o senhor está, o senhor vai se cansar logo e vai desistir. Então o meu conselho para o senhor é: anda, caminha, vivendo cada dia o seu momento, e deixa Deus trazer a bênção até o senhor. Não corra atrás, porque se o senhor correr atrás, o senhor vai se decepcionar. Ela falou assim, olha para mim. E eu olhei, o que o senhor está vendo do meu lado? Não vendo nada, não olha direito. Eu olhei, estou vendo a sombra. Ela falou assim, e agora? O que o senhor está vendo? Eu estou vendo a senhora caminhando. E a sombra? Está indo atrás da senhora. Eu falei, pois é. Agora eu vou atrás da sombra. O que acontece? Eu vou atrás da sombra, a sombra vai, tá vendo? Vai para lá. Então, eu falei, mas eu não estou entendendo assim, então o que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte: se o senhor ficar fugindo de querer ser grande, de querer se aparecer, ela vai correr atrás do senhor. Então, nunca queira ser grande, nunca queira ser o que o senhor não pode ser agora. Corra dela, que ela corre atrás do senhor, a honra, né, a grandeza. Mas se o senhor correr atrás dela, ela vai fugir do senhor. E o que vai acontecer? O senhor vai decepcionar. Então a sombra é como a honra. Corra dela e ela corre atrás do senhor. Se o senhor for querer procurar a honra, querer ser grande, o senhor vai se arrebentar inteiro. Então o senhor vai se cansar muito rápido. E eu estou preocupado com o senhor. E outra coisa, essa coisa que o senhor viu não tem nada a ver com mulheres bonitas. Eu estou vendo que o senhor está já imaginando, a frente com a mãozinha ainda. Estou vendo que o senhor está imaginando aquela varoa, o senhor enfiar a mão nos cabelos assim, e balançar assim, ela falou assim, e balançar assim. Eu falei assim, mas irmão, não é nada disso. O senhor pode se decepcionar, porque Deus pode colocar na sua vida uma neguinha. Hoje a gente não pode nem falar isso. Deus pode colocar na sua vida uma neguinha, e o senhor vai ter que aceitar. Eu falei, mas como essa mulher está sabendo que eu estou querendo, entendeu? Cabelos. Mas foi no tempo de Deus. Ela falou para mim, no tempo, se ela fala fora do tempo, eu ia rejeitar. Mas como ela falou no tempo, eu chorei, aceitei e fui e me tornei um grande homem de Deus. Então esse dia eu estava lembrando, eu falei, mano, mas aquela palavra, ela falou, o senhor ficou com raiva? Me lembro disso. Eu falei, não, fui muito feliz. Pensei que o senhor tinha ficado chateado. Eu falei, não, minha irmã,
Deus usou a senhora grandemente, mas foi no tempo certo. Quando você está no tempo de Deus, grandes coisas acontecem. A semente, quando ela é plantada na terra, não adianta você querer colher algo dela se não for no tempo. Tem o tempo para aquela semente germinar, começar a brotar, sair e produzir frutos. Não tem como acelerar o processo. Aleluia, Jesus. E como o homem acelera o processo, vocês veem que dá o que dá. Entendeu? Coloca adubo demais. Hoje vocês veem uma galinha, quando ela choca no seu natural, ela demora, acho que não sei se é 24 ou 27 dias para os ovos implodir. Não me lembro muito bem, mas é mais ou menos isso aí, para implodir os ovos. Depois que os pintinhos nascem, demora, gente, tempão, tipo lá 6 meses para se tornar frango, entendeu? Frango. Mas na granja, os pintinhos nasce praticamente de um dia para o outro, e em 15, 20 dias já está no ponto de abate, por causa, entendeu, dessa. Mas aí a qualidade, o sabor não é mais o mesmo, não tem mais a mesma constância. É por isso que você vê muitas pessoas se decepcionando, muita gente parando, porque quer acelerar o processo, quer fazer, olha, embora seja aquilo mesmo que Deus ia dar, mas não foi Ele que deu, foi você que chegou lá e pegou. Então o que era bênção agora não é mais. E o tempo de Deus, Deus sabe que aquele tempo vai ser o tempo ideal, porque esse tempo Deus ele vai preparar você para receber aquela bênção. E passou longos 5 anos para me receber essa bênção desses 5 talentos. 5 anos, né? E Deus, hoje, e cada talento que Deus ia me dando, Deus ia me lembrando, cada um deles, o dom da palavra foi um dos mais excelentes, porque, irmãos, quando me dava a oportunidade, de verdade, eu já falei para os irmãos que eu era aquele jovem afoito, eu queria pregar de todo jeito, né? Eu comprava gravata, aquelas gravatas de crochê que era na época, era moda em 86, não era moda aquela gravata de crochê, e quem tinha uma gravata daquela lá, gente do céu, e eu comprei uma vermelha, entendeu? Gente, eu falei assim, hoje o pastor tem que me dar a oportunidade, eu com essa gravata aqui, eu tenho que pregar. Mas ninguém queria ouvir eu pregar, porque quando me dava o microfone, eu fazia todo mundo dormir. A igreja inteira ficava, eu saia para fora, dá vontade de ir no banheiro, ninguém queria ouvir, porque imagina uma pessoa que quer pregar sem o dom da palavra, sem a unção. Já falei para os irmãos, teve um dia que eu falei assim, não, hoje vai ser diferente. Fui na loja, comprei um sapato de pelica, que sapato, irmão, aquele sapato era um sapato. Comprei um terno azul marinho, coisa top. Botei aquela gravata vermelha de crochê, eu tenho a foto até hoje na casa da minha mãe. Eu conheci com essa roupa. Foi um dia que eu achei que aquela noite eu seria o mensageiro por causa do terno, por causa do sapato e por causa da gravata. Cheguei todo pancoso, cheguei dando glória a Deus para todo mundo. Achei hoje é o meu dia, meu tempo. Cheguei lá, fui lá cumprimentar o pastor. Paz do Senhor, pastor. Pastor, paz do Senhor. Gravata bonita, terno bonito. Pois é, glória a Deus, aleluia, né? Hoje, entendeu? E aí fiquei lá, irmão, na igreja. E, irmãos, eu era a pessoa que mais dava glória a Deus naquela noite. Uma coisa que não tinha nem sentido. Aleluia, glória a Deus. O pastor me ver, porque eu tinha que ser notado. Eu falei, hoje. Deus está no comando, eu batia no banco. Aí chegou, e o pastor, ele usava a mesma tática que eu aprendi com ele. Eu não fico falando assim, irmãos, se prepara que você vai trazer a mensagem. Não, na última hora eu falo, você vai trazer a mensagem, porque a pessoa, eu acredito que ele tem que andar preparado, né? Eu não aviso ninguém, e ele fazia isso, e eu naquela apreensão, né? E o coração tudo chegando na hora da mensagem, tudo, né? Agora vamos orar, né, para tirar as ofertas também. Depois da oferta vem a mensagem da palavra de Deus. E o coração assim, né? Agora hoje eu vou arrebentar, porque, né? Aí, pastor, vamos ouvir o diácono fulano trazendo. Sabe aquele quen. Irmãos, eu fiquei tão revoltado. Eu fui para casa, mas eu não quis nem dar paz do Senhor, pastor.
Eu fui para casa chateado. Eu falei, não, eu gastei, gente. Eu investi, né? Não lembro quando foi, mas digamos que R$1.000 no terno, gente, sapato, eu comprei fiado, ainda vou pagar. Hoje era para me empregar. Era para me empregar, não. Aí Deus chamou minha atenção de uma forma extraordinária, né? Dizendo, há tempo para todas as coisas. O que eu precisava era ter realmente a unção de Deus e a vocação para aquilo. Quando Deus me deu o dom da palavra, irmãos, me lembro como se fosse hoje. Eu estava ali na igreja naquele dia, não estava esperando, porque antes disso acontecer, antes de Deus me dar o dom da palavra, olha só que coisa interessante. Eu estava naquela, fui para casa, e tal, e aí, revoltado com Deus, revoltado com todo mundo, porque eu achava, e eu cheguei na igreja no outro dia, não quis nem colocar mais terno azul nem nada, cheguei lá, sentei, fiquei lá sentado. Aí, Deus falou para você, levanta a cabeça, aquela voz falou comigo, levanta a cabeça, olha lá naquele canto. E eu olhei, já falei isso com os irmãos também, lá estava um irmão chamado Luiz Mazelli, cabecinha branca, que quando você ia dar Pai do Senhor para ele falava, Pai do Senhor, irmão Luiz Mazelli, ele falava, Pai do Senhor, de cabeça baixa, ele não olhava em você, ele falava, Pai do Senhor. O irmão não falava, entendeu? Não pregava. E aí meu Deus falou assim, olha para ele. Eu olhei e falei assim, eu quero que você aprenda com ele. Entendeu? Senhor, mas desculpa, mas aprender o quê? E ele nem abre a boca, ele não fala nada, isso mesmo. Deus falou comigo. Assim, Deus falou comigo. Eu quero que você aprenda a estar calado. Mas Deus, não. Ele é muito, entendeu? Eu quero que você aprenda a simplicidade dele. Quero que você aprenda a ser humilde como ele. Eu quero que você aprenda a estar no seu lugar como ele. E foi falando um monte de coisa. Gente, aquilo foi me dando cada lapada. E eu fui chorando. Quando terminou o culto, eu cheguei lá. Pode ser, irmão Luiz Mazelli. Pode ser. Falei, hoje eu aprendi muito com o senhor. Ele falou assim, ele veio assim, comigo. Falei, isso eu não falei nada, não assim, isso mesmo, Deus, eu não. Isso não está calado, entendeu? Ficar no meu tempo, assim, mas como isso? Eu disse, não sei, para me ser simples igual o senhor, para me ser humilde igual o senhor. E ele disse, hoje eu já dormo no senhor, entendeu? Então, Deus, ele faz essas coisas, né? E aí, aí eu aprendi a ficar quieto, acabou a folha, eu fiquei lá no meu tempo esperando. Quando foi um dia, eu não estava nem esperando a mensagem, né? Aí, o pastor responsável estava em São Paulo, né? na reunião de obreiros em São Paulo. E aí, um diácono que tinha lá, estava dirigindo o culto, culto em andamento e tal. Aí, quando chegou na hora da mensagem, falou assim, hoje nós vamos ouvir o irmão Jacob trazer a mensagem. Eu não era obreiro, não era nada. Eu assim, aquilo me deu um choque, irmãos. Naquele dia eu senti que Deus tinha me dado o meu talento de ouro. Aleluia! Eu fui, abri a palavra de Deus, irmãos, de verdade. Quando eu li o texto, eu senti algo se apoderando de mim, e eu comecei a pregar numa ousadia que quando eu me dei conta, a igreja inteira em pé, pulando, gritando, chorando, sobrando tudo, aquele poder de Deus, e eu não tive condições de terminar a mensagem, de tanto poder de Deus, aquelas pessoas todas, sabe, gente pulando, chorando, gritando, e eu falei, meu Deus, eu estou pregando a palavra de Deus, aleluia. Aí eu entendi. Aí o irmão chegou em mim assim e falou assim, Deus continue te abençoando. Chamava Jonas, hoje você acaba de receber o dom da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. No tempo de Deus, no tempo dele. Vocês observou que eu não saí do primeiro versículo, mas é o tempo de Deus. Glória a Deus. Eu queria, sabe,
eu poderia ter estragado meu ministério, poderia ter colocado um fim numa coisa que nem tinha começado, mas Deus foi tão inteligente que não deixou, né, aquele pastor antecipar aquilo que Deus tinha para mim. Me lembro que um dia eu cheguei no culto de oração, igual aqui, toda segunda-feira culto de oração, e só abri a porta que era bem do lado do fundo do público, a porta da frente ficava fechada. Eu cheguei, aí as cadeiras assim, ó, 3 cadeiras, a do pastor, de um presbítero aqui e do outro lado. Eu cheguei na igreja de 3, sentei naquela primeira cadeira que era de um presbítero chamado José Teles, que hoje já foi o senhor. Cheguei lá sentado conversando com o irmão Diácono e tal. Daí a pouco chega esse presbítero. Falei, senhor, irmão José Teles, perdão, estou sentado nessa cadeira. Ele bateu a mão no banco e falou assim: não se preocupe, ela vai ser sua. Eu falei, misericórdia, que isso? E com o passar do tempo, no dia em que eu fui consagrado a presbítero, eu me lembrei dessa palavra. Eu estava, sabe, né, numa festividade, num evento, e os pastores costumavam fazer se consagrar a presbítero nas festividades da igreja. E eu estava lá no meio dos irmãos, dali a pouco, agora os irmãos vão ser consagrados a presbítero, nem tu. Aí quando citou meu nome, na hora eu me lembrei. O irmão já tinha até falecido, eu me lembrei. Então, a bênção no tempo certo. Né? E aí Deus foi, né, me capacitando. Hoje, eu escuto os irmãos falar assim: pastor, é gostoso ver o senhor pregar, né? Pastor, a gente não sente canseira de ver o senhor transmitir a palavra, é muito bom. Eu penso comigo e falo assim: Deus, o senhor foi tão bom comigo, tão misericordioso comigo, que se não for ao Senhor, eu hoje talvez não teria a oportunidade de ouvir as pessoas falando isso, né? Então, esse tempo você tem que saber esperar. E como é difícil esperar esse tempo? É muito difícil, porque a gente, quando a ansiedade que existe dentro de cada um é muito grande, que quando você fala assim: olha, você quer ver como é que nós somos? Eu chegar, ligar, por exemplo, vou ligar para minha esposa, mas com qualquer um de vocês, eu ligar e falar assim: ó, estou te ligando porque eu quero te contar uma coisa, mas eu só vou te contar quando chegar em casa. Desliga o telefone, mas não demora 2 segundos. Pera lá, você me ligou, eu não fui, você me ligou, você falou que tinha uma coisa para você me conta agora. Não, eu falei que quando eu cheguei, não, você me conta, porque, entendeu, eu não vou ficar sossegado. E aí fica daquele jeito, não é isso? Manda uma mensagem para uma pessoa e apaga. Você vê, ei, o que você apagou? Não, o que tinha na mensagem? Quero saber. Então, nós somos ansiosos, a gente quer de todo jeito que as coisas aconteçam naquela hora e naquele momento. E não é assim. Olha, se eu tenho algo para te contar quando eu chegar em casa, espera o momento de chegar em casa. Não é isso? Tem um momento certo, mas eu vou chegar, eu vou tomar um banho, não é isso? Eu vou jantar, depois eu vou contar. Mas se eu chegar em casa, não, fala logo, quem foi? Já vai encontrar no portão, não é isso? Você falou que tinha. E Deus, quando Ele fala que Ele tem algo para você, vai ser no tempo dEle e na hora dEle. Ah não, mas eu sinto que você está sentindo, então aguarde um momento. Olha, observe aquela parábola das 10 virgens, das 5 loucas e das 5 prudentes. Eles sabiam que o noivo ia chegar, mas era no tempo dele. Aleluia. Não era nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Era no tempo dele. Porque o tempo dele é o tempo dele. Pode ser assim, ó, vai falar que era 5 horas, mas é no tempo dele. O tempo dele pode ser 5:10, 5:20, 5:30, é o tempo dele. Aí é que é o maior problema, você saber esperar, suportar para poder viver o tempo de Deus. Maravilhoso. Então o tempo dele é difícil, não é fácil, existem os procedimentos, mas se eu saber aguardar o tempo de Deus, olha, eu vou ser abençoado, eu vou saber expressar muito bem a palavra de Deus, eu vou saber entrar e sair, eu vou receber bênçãos de Deus, material como espiritual, não é isso? Hoje eu sou um homem muito bem realizado espiritualmente, materialmente,
não tenho riquezas. Se você conseguir acessar minha conta, você vai falar assim: meu Deus do céu, eu não sei, irmãos, eu consigo terminar o mês sendo abençoado, não me falta nada na minha casa, e eu consigo abastecer o meu veículo para mim trabalhar, para vir para a igreja. Deus não me deixa faltar. Aleluia. Mas se você olhar na minha conta, por exemplo, se você olhar hoje, você vai ver lá R$20, R$30, e eu falo assim: Deus, esse mês não vai dar, mas dá. Glória a Deus. Não sei como, mas dá. Né? Deus prospera, né? Olha só, essa igreja aqui, embora seja pequena em quantidade de pessoas, mas eu nunca vi e nunca participei de um café da manhã tão abençoado como é o nosso. E interessante, não é que é só o café da manhã, é todos os cafés da manhã que nós tomamos aqui, todos os domingos, né? Nós temos um café, mas a mesa é repleta de coisas boas, e eu estou ficando barrigudo de tanto comer nessa igreja. Não é verdade, irmãos? Aí tem café da manhã aqui no sábado, tem o almoço no sábado, o café da manhã no domingo, né? À noite, quando nós terminamos, a gente vai ali, toma aquele chá reforçado e vai lá que ainda tem coisa para comer, né? Gente, é muito bom. Eu nunca comi tanto na minha vida como... E olha só que eram igrejas que tinham igrejas potentes. Os irmãos sabem disso, né? Mas que dificuldade. O café mais saboroso que eu cheguei a tomar foi pão seco com manteiga. Porque você levava o pão. Porque eu levava o pão, entendeu? E hoje não. Deus é bom, aleluia. E eu falo para os irmãos: estraga aquilo não, entendeu? Quando eu chego aqui, hoje estou abençoado. Agora de manhã você me enchendo as paciências, pastor. O senhor não compra pão não, que hoje eu vou comprar. Eu falei: glória a Deus, eu já comprei umas leves. E é tudo coisa boa, né, irmãos? Tudo coisa boa. A gente tem Danone, tem iogurte, tem pão com queijo, queijo com pão, entendeu? Frutas, tudo aqui. Então, Deus abençoa nós materialmente, espiritualmente, né? Somos felizes assim. Como diz a irmã Val, tem uma alegria de estar aqui no sábado, não é pela comida que tem aqui, claro que não. A comida faz parte, né? Mas é a comunhão, o prazer de estar aqui todos os sábados. Não, olha só, pensa que é fácil, a gente trabalha a semana inteira, então tudo que a gente quer é descansar o sábado e domingo. Eu trabalho de segunda a sexta. Mas quando é o sábado, nós viemos para cá de manhã. A gente chega aqui 8 horas, 8h10, 8h20, e a gente só sai daqui lá para 6 e pouco, porque o bazar termina às 17. Mas até você, né, guardar todas as coisas, juntar, limpar a igreja, porque as irmãs é uma bênção. Termina o bazar, já tem uma já passando, né, limpando, outra já está lavando o banheiro, entendeu? E a gente, quando termina aqui, chega em casa às 6h30, 7 horas, mas a maior alegria do mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente não fica explorando ninguém, campanha disso, campanha daquilo, né? Te explorando de jeito nenhum. E nós sobrevivemos. Deus abençoa, Deus prospera. Nunca fiquemos devendo um aluguel aqui sequer. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todo mês o proprietário vem aqui, você vem feliz e fala assim: olha, eu não tenho preocupação com vocês. Glória a Deus. Não tenho preocupação com vocês, entendeu? Até hoje ele não fez o contrato com a gente aqui, né? Então Deus, ele tem nos honrado. Por isso que é bom servir a Deus com alegria, né? Não é só tem gente que só vai à igreja é onde tem aquele negócio, né? Mas porque até hoje eu não consigo entender. Tem uma igreja aí, o camarada, eu já fiquei pronto, só deu dessa voltinha, o cara fica rodando assim. Mas isso edifica o quê? Entendeu? Já falei para os irmãos que eu fico invocado quando eu vou à igreja, quando vem pregador, que você dá uma para ele, ele muda a voz. Ele está falando normal, aí quando assume o microfone, né? Você está noitão, Deus. E aí ele fica enrolando o tempo. Estive na África há pouco tempo, né? Passei na Argentina, glórias a Deus. Fui, né, nas Maldívias e estive também ministrando pela misericórdia de Deus. Está parecendo que ele é humilde, mas com humildade não tem nada, ele só está mostrando que ele é grande. Isso.
E nesta noite eu quero vos trazer. Isso aí ele já gastou 30 minutos, sabe, enchendo o tempo com linguiça. Aí na hora da palavra, que a igreja precisa receber palavra, eu sou muito fã de pregar a palavra. Vocês ouviram aqui, e não tem florzinha, não tem nada, entendeu? Não, eu falo do meu jeito mesmo. Aí quando chega a hora da palavra, em vez de pregar a palavra, eu falo assim: olha, agora se prepare, porque quando eu tchau, entendeu? E você vai, e agora, e receba, olha aí, receba, tchau, aí, irmão, termina o culto, fica assim, aí abraço, fica com esse irmão e tal. Aí eu chego, irmã, tá feliz? Estou cheia, pastor, hoje foi. Qual foi a palavra que fez você pular desse jeito, que você alegrou? Ah, pastor, eu estava assim, controlando, mas que ele fez tchu e um tchau. Essa pessoa, irmão, ele vai para casa vazio, sem palavra, só na base da emoção. Mas quando você se alegra, quando você chora ouvindo a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de jeito para que todo aquele que não quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você termina o culto? Qual foi a parte do celular, irmão? Eu estava me controlando, mas quando o senhor leu aquela palavra, quando foi dito que João, quando foi dito isso, que você tem conteúdo, você sabe o momento em que a palavra te tocou, isso é glorificante, isso é maravilhoso, saber que você foi cheio, realmente não foi cheio com emoções, não, você foi revestido da palavra, do poder de Deus. Isso é muito bom. Vamos aplaudir Jesus, queridos? Glória a Deus. Igreja sadia, ela é fortalecida, ela é revestida no poder da palavra de Deus.